Bom dia, povo de Deus, igreja abençoada do Senhor. Mais um dia estou aqui para trazer a palavra do Senhor. A palavra que cura, que salva, que liberta e que nos dá a direção correta da gente continuar andando aqui na terra, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele que veio para libertar, para salvar, para curar e para trazer a libertação para todos que vivem debaixo do pecado. É necessário crer na palavra da verdade. Para quê? Para que o sangue de Cristo seja em nossa vida. Para que a gente possamos ser lavados, restaurados através do sangue de Cristo. E a palavra hoje está no livro de Tiago, capítulo 3, a partir do verso 10. E a palavra nos diz assim: de uma só boca procede bênção e maldição. A palavra ela já começa nos dizendo que de uma só boca procede bênção e procede maldição. De uma só boca, adorar a Deus, louvar a Deus. Quando está tudo bem, abençoa. Mas quando começa a chegar as dificuldades, os problemas, as aflições, começam a amaldiçoar. E esta mesma palavra diz assim: meus irmãos, isso não deveria ser assim. Então a palavra está dizendo que de uma só boca, esta boca ela amaldiçoa e também ela abençoa. Mas a palavra diz assim: meus irmãos, isso não deveria ser assim. Não pode ser assim. Nós fomos chamados, nós fomos feitos à semelhança de Deus para abençoar. A nossa boca ela foi feita para abençoar e não para amaldiçoar. É por isso que a palavra diz: meus irmãos, isso não deveria ser assim. Isso não pode ser assim. Nós fomos chamados, fomos escolhidos, trazidos por Deus para abençoar. Abençoar a quem? A todos. Não importa a quem seja. Ah, irmã, mas tem muitas pessoas que estão trazendo conflitos, estão me trazendo problemas, estão falando de mim, estão fazendo muitas coisas e eu não aguento. A nossa boca foi feita para abençoar e não para amaldiçoar. Então é para isso que nós estamos aqui, para abençoar. Abençoar os nossos vizinhos, abençoar a nossa família e abençoar principalmente aqueles que nos traz aflição, complicação, que nos traz problemas no nosso dia a dia. A palavra do Senhor quer que a gente continue abençoando, seja em qualquer situação. É necessário que a gente abençoe. Voltando um pouquinho para o verso 9, a palavra diz assim: com ela, está falando da nossa boca, está falando da nossa língua. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Com a nossa boca, nós abençoamos, nós bendizemos, nós oramos, nós louvamos, nós falamos da palavra do Senhor para Deus. E aí ele diz: também com ela, com a nossa boca, com a nossa língua, amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. Então todos nós fomos criados à semelhança de Deus. E nós não estamos aqui para amaldiçoar, mas sim para abençoar. Porque somos a semelhança de Deus. E quando nós estamos amaldiçoando o nosso próximo, nosso irmão, não importa o que ele esteja fazendo, nós estamos amaldiçoando alguém que é a semelhança de Deus, criado por Deus, criatura de Deus. É assim que a palavra nos diz. Então, como a palavra está dizendo, meus irmãos, isso não deveria ser assim. Isto não pode ser assim. E no verso 11, a palavra continua dizendo: por acaso, pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? E aí a palavra aqui nos dá uma comparação, que a natureza, ela obedece a Deus. Toda a natureza obedece a Deus. E nós, como seres humanos, criados à semelhança de Deus, nós temos a tendência de desobedecer. E aí ele fala: será que a fonte que Deus fez para jorrar água salgada, ela vai jorrar água doce? Não, ela não vai jorrar água doce, porque ela obedece ao seu Criador, ela obedece a Deus. Ela vai jorrar água salgada.
E a fonte que foi criada para jorrar água doce, será que ela vai jorrar água salgada? Não, porque ela também obedece a Deus, ao seu Criador. Ela só vai jorrar água doce. Então aqui a palavra está nos dizendo que nós somos criados à semelhança de Deus, mas nós desobedecemos a Deus, coisa que a gente não poderia fazer. Não era para ser assim, porque nós fomos preparados, chamados por Deus para abençoar. Mas a boca que abençoa, que louva, que adora, ela também amaldiçoa. Assim a palavra está confirmando. Mas a palavra diz, meus irmãos, isso não deveria ser assim. Isso não pode ser assim. Precisamos aprender a abençoar, porque somos criaturas de Deus. A palavra ainda diz mais, diz que somos filhos de Deus. A palavra ainda diz mais, diz que somos herdeiros de Deus. Então, se somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, e queremos ir morar no céu com o nosso Deus, com o nosso Pai, nós estamos aqui para abençoar. Abençoar quem? Aqueles que nos perseguem, aqueles que falam mal de nós, aqueles que querem nos trazer aflição e tribulação. É esses também que deveremos abençoar, porque é assim que Deus quer. É esta a palavra de Deus. Deus quer desta forma, Deus não quer diferente. E fomos criados à semelhança do nosso Pai. E é para isso que nós estamos aqui, para abençoar, não para amaldiçoar. Está tudo bem? Está tudo ótimo? Está tudo na felicidade e na paz? Nós abençoa. Quando vem as aflições, quando vem as tribulações trazida por alguém, nós temos a tendência de amaldiçoar. E a palavra diz, meus irmãos, isso não deveria ser assim. E no verso 12, ele diz, meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? E aqui ele faz uma pergunta. Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Mas a figueira, ela não pode produzir outra fruta, a não ser o figo. Ela só pode produzir figo. Por quê? Porque ela está obedecendo ao seu Criador. E a videira? Ela só pode produzir uvas. Por quê? Porque ela está obedecendo ao seu Criador, que é o nosso Criador, que é Deus. Então, nós precisamos também obedecer ao nosso Criador. Fazendo o quê? Abençoando os amigos, os vizinhos, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos maltratam, aqueles que falam mal de nós, aqueles que nos rejeitam. Precisamos abençoar. Porque Deus se agrada daqueles que abençoam. Deus se agrada daqueles que estão prontos, preparados para abençoar. Em qual situação? Em todas as situações. Não importa a situação que a gente esteja passando, que a gente esteja vivendo, é necessário que a gente abençoe o nosso irmão, o nosso próximo, a nossa família, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos traz aflição, aqueles que nos traz tribulação. É necessário que a gente abençoe, porque assim a palavra de Deus nos ensina. E ele está nos dando comparações que toda a natureza obedece ao Criador. E precisamos nós, como filhos de Deus, herdeiros de Deus, também obedecer ao nosso Criador, porque somos criaturas de Deus. A palavra diz que toda a humanidade é criatura de Deus. Então precisamos obedecer ao nosso Criador. E no mesmo versículo 12, ele continua dizendo, assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. E aí ele diz, uma fonte de água salgada, ela não vai dar água doce. Por quê? Porque ela está obedecendo ao que Deus preparou para ela. Ela vai dar água salgada, sempre água salgada. Ela não muda, porque ela obedece ao nosso Pai. Ela obedece ao nosso Criador. E por isso que aqui está comparando os homens com a natureza. A natureza obedece a Deus. A natureza obedece ao seu Criador. E o homem não quer obedecer ao seu Criador. Um momento de alegria, de prazer, de satisfação, que está tudo bem, começa a abençoar. Mas quando vem as lutas, os problemas, as dificuldades, quando pessoas estão trazendo essas lutas, essas dificuldades, começa a amaldiçoar.
E a palavra é muito clara. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Que possamos colocar essas palavras dentro do nosso coração. E que possamos, sim, abrir a nossa boca para abençoar. Abençoar a todos, não importa quem seja. Não importa o que aquela pessoa está trazendo para você. Se está trazendo alegria, paz, sossego, ou se está trazendo aflição, tribulação. Mas precisamos abençoar, porque a palavra diz, meus irmãos, isso não deveria ser assim. A nossa boca, ela não pode abençoar e amaldiçoar. Fomos feitos à semelhança do nosso Deus e do nosso Pai para abençoar. Estamos aqui para abençoar. Estamos aqui sendo representantes de nosso Senhor Jesus Cristo para abençoar. A palavra diz que somos luz. A palavra diz que somos sal da terra. Então precisamos abençoar. Todos, não importa quem seja, precisamos abençoar. Vamos orar e agradecer esta palavra ao nosso grandioso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, que nos fez a sua semelhança. Vamos agradecer em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, Pai grandioso, obrigado, Senhor, por este dia, por este momento, por esta palavra. Senhor, coloca, Senhor, esta palavra no coração de muitos que vêm ouvir. E que todos nós, Senhor, possamos abençoar cada dia mais. Não importa quem seja, Senhor. Mesmo que as pessoas nos tragam conflitos, aflições e tribulações. Nos capacita a abençoar todos. Eu te peço e também te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém.